Oi, galera. Aqui quem fala é o professor Maurício. Para quem não me conhece, sou professor de educação física e especializado na área de fitness. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre emagrecimento, tudo sobre emagrecimento. Hoje, como prometido, vamos falar sobre massa muscular, hipertrofia. Como não poderia ser diferente, eu vou explicar a parte científica da, da massa muscular. Como ganhar massa muscular? Bom, antes de mais nada, vocês precisam saber duas palavrinhas muito importantes: anabolismo e catabolismo, certo? São as duas palavras que vocês precisam saber. Para que serve? O que é isso? Bom, vamos falar do exercício mais antigo que possa haver no mundo. Seria a musculação. Vamos falar de musculação que todo mundo conhece. Bom, é o seguinte. Para vocês entenderem, eu vou falar, vou explicar e vou dar exemplos. Então vamos lá. Catabolismo. Catabolismo. O que é catabolismo? Catabolismo é perda de massa muscular, quando você perde massa muscular, certo? E anabolismo é quando você ganha massa muscular. Por exemplo, quando você faz um exercício intenso, um exercício resistido, você na verdade está catabolizando o músculo, você está perdendo massa muscular e não ganhando. Vocês acham que ganha, mas não, vocês perdem. Aquele inchaço que vocês veem quando saem de uma academia é muito carboidrato e muita água dentro da célula. Aí vocês ficam inchadão. Vocês podem ver que depois de algumas horas, quando chegam em casa, já estão murcho. Bom, como te provar isso? E por que você. Então, para que eu vou na academia se eu vou perder massa muscular? Justamente para recuperar. A recuperação é o anabolismo. Então, é quando você descansa que você ganha massa muscular. E não quando você treina. Quando você treina, você perde. E é para perder. Porque senão não tem ganho. Bom, eu vou explicar melhor. Vamos fazer o seguinte: chega um dia na academia e treina, certo? E vai com uma fita métrica. Mede a fita métrica antes de começar a treinar. Aí você treina, faz bíceps, pá, 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 faz tríceps também se quiser. Vai lá e mede de novo. Vai medir 2, 1,5 cm a mais do que estava quando estava fria o músculo. Aqueceu, foi 1,5 cm, 2. Certo? Vamos falar em números. Vamos supor que seu braço tenha 40 centímetros de diâmetro. Ele vai para 42, 41,5. Quando você chegar em casa, ele vai estar com 39, ele vai estar com menos depois de 2 horas. É só você fazer essa experiência. Mede antes, depois do treino e depois de 2 horas depois do treino. Vai estar com menor. Isso vai provar que você perdeu massa muscular. Quando chegar no outro dia, aí sim vai ter um ganho real. Se for 40, 40,5, 40 e pouquinho, esse é o ganho real. É com essa massa muscular que você vai ficar. Isso é a realidade, certo? Bom, eu queria falar uma coisa que eu tinha dito no vídeo anterior sobre a introdução sobre musculação, sobre CrossFit. Qualquer treino que vocês fizerem desse tipo, vocês precisam saber uma coisa: treinar demais faz mal, porque cataboliza, perde muita massa muscular, e você vai lá, descansa um dia e no outro dia não está totalmente recuperado, e você vai lá e treina e cataboliza de novo. Quer dizer, não espera o anabolismo chegar a 100%, você vai lá e pum, derruba ele de novo. Quando ele está se recuperando, pum, você derruba ele. Aí não vai crescer nunca. Por isso que nunca se faz o mesmo músculo todos os dias. Essa é uma das explicações, porque não se faz os músculos. Ah, vou fazer peito hoje, vou fazer peito amanhã, vou fazer peito depois de amanhã. Meu, não vai crescer nunca. Porque não está dando tempo de anabolizar, não está dando tempo dele crescer. Tá bom? Essa é o primordial para vocês entenderem daqui para frente. Tá bom? O que eu vou dizer. Então, o iniciante. O iniciante, temos dois. Eu vou discriminar como dois tipos de iniciante: o iniciante um e o iniciante 2.
Iniciante um é aquele indivíduo sedentário que nunca fez nenhuma atividade física, nunca ergueu nenhum peso. Então, essa pessoa pode treinar, entrar numa academia e treinar e fazer qualquer tipo de estímulo, seja ele cardiorrespiratório, neuromuscular ou de flexibilidade também, alongamento, essas coisas. Não tem problema. Tudo vai dar resultado para ele. Por quê? Porque ele nunca fez nenhum tipo de esforço. Então vai ficar muito fácil, tanto para o professor como para ele, ver resultados, porque ele não teve aquele estímulo ainda. Então, se o professor chega e dá o que todo professor iniciante dá, um pouco de peito, um pouco de perna, um pouco de peito, um pouco de abdômen, um pouco de. Meu, tanto faz. Parte superior, parte inferior, parte superior, parte inferior, não tem problema. Para iniciante não há problema, vai ter um resultado satisfatório. Então, o iniciante é o que menos a gente se deve se preocupar, e o iniciante, como aluno, também não se deve preocupar, só com exercícios corretamente executados. Agora, técnica de treinamento, não. Técnica de treinamento para iniciante não é um grande desafio. Bom, aí temos o iniciante 2. O que seria o iniciante 2? Iniciante 2 é aquele que treinou por um tempo, 5, 6 anos, aí parou 2 anos, 3 meses, 6 meses e voltou de novo. Quer dizer, ele tem uma memória muscular. Então, a gente não tem necessidade de dar o mesmo do aquele iniciante sedentário. Você precisa dar um treinamento um pouquinho mais técnico, entendeu? Mais adaptado. O que a maioria das pessoas fazem? Vamos dividir o músculo. Peito segunda, terça braço, quarta você descansa, depois peito de novo. Bom, não importa como vocês vão fazer. Ou vão fazer em 3 vezes por semana, ou 4 vezes por semana. 5 eu não aconselho. Eu treino 5, eu treino 3 por 1. Meu, 3 por 1 para o iniciante, 3 por 1 para o intermediário. Meu, só vai chegar no overtraining, só vai chegar no excesso de treinamento. Aí vai entrar naquilo que eu falei, catabolismo. Mas eu vou explicar isso no intermediário, tá bom? Então, o iniciante, ele precisa ser uma aula um pouco diferenciada, porém adaptada para iniciante, porque ele está começando. Então, não seria muito viável você passar uma coisa muito forte. Apesar de ele estar acostumado com dores, as coisas mudaram. Nós estamos em 2020. Não estamos nos anos 90. Então, as coisas mudaram. Então, hoje, a gente começa um pouco mais suave. Mesmo porque, por bem-estar, porque o aluno, ou você, indivíduo que vai treinar, vai para academia, para você se sentir bem. Atividade física é para você se sentir bem e não quebrado no outro dia. No outro dia você precisa ir trabalhar, você precisa fazer sua atividade, tem que estudar e vai tudo quebrado. Qual é a vantagem? Nenhuma. E o período não vai encurtar. Isso eu te garanto que não encurta de maneira nenhuma. Então vai com calma, tranquilo, certo? E bem orientado. Não tem segredo. Tá bom? Agora vamos para a parte prática do iniciante 1, certo? Primeiro, eu aconselho vocês, alunos ou professores, treinarem os grandes grupos musculares que envolvem todos os grupos musculares. É muito mais eficiente. Então, não fique especificando muito, vou te dar antebraço, panturrilha. Esses músculos agora não são importantes para o iniciante 1. Então, é melhor fazer um treinamento que agrupe o maior número de massa de grandes grupos musculares para poder ter um resultado sem lesões. Porque o que a gente precisa se preocupar com o iniciante 1? Lesões. E lesões normalmente acontecem sempre no início. Excesso de carga, ver o colega carregando carga muito acima, eu vou carregar também, ou ele te estimula a carregar quando o professor não está por perto. Não, segue a risca o que o professor der para você, porque você não tem articulação para isso.
O músculo pode até aguentar por um tempo, mas a articulação ela grita. E normalmente são os ombros, os cotovelos e o joelho. São os principais. Então, não adianta nada você ser um iniciante sedentário, sendo que daqui um ano e meio, já pegou gosto pela coisa, tal, você está querendo fazer um treino específico, daqui 6 meses um treino específico, e de repente, pá, lesiona. Por quê? Porque a articulação já está sendo lesionada desde o início. Então tome muito cuidado com isso, tá? Então, vamos lá, parte prática. O que seria a parte prática? Fazer exercícios para os grandes músculos, que seria o peito, as costas e as pernas. Treinar 3 vezes por semana é o suficiente para você concentrar todo aquele anabolismo quando você for descansar nesses grandes músculos. Os outros braços, o braço, a panturrilha, antebraço, bíceps, tríceps, ombro, ele vai entrar, mas vai entrar como sinérgico, como auxiliar para fazer esses movimentos. Isso é importante. Então, não precisa ser por grande tempo, mas pelo menos pelo primeiro mês. Aí já depois já vai começando a direcionar o treinamento, colocando uma coisa mais específica. Então o treino vai ficar curto? Vai ficar curto, mas vai dar um estímulo muito grande. Porque o seu metabolismo ainda é lento. Ele não vai responder a grande volume de treino, mas vai responder a curto volumes de treinos. Isso é muito importante. Então, tá, vamos lá. Vamos dar exemplos, tá? Porque aí tudo fica mais simples. Então, um iniciante teria que treinar entre séries de 12 a 15 mais ou menos, tá? Iniciante tanto faz a pessoa ter 15 anos, 14 anos até os 40. Ah, tenho 40 anos e nunca treinei. Não tem problema. O fundamento é o mesmo. Talvez uma pitada aqui, uma pitada ali de músculos menores, mas nada com grande carga, porque isso vai atrapalhar o crescimento e vai atrapalhar o resultado, enfim. Tá bom? Então, para o iniciante é isso que a gente tem que se ater, a trabalhar ele como um todo e trabalhar já séries um pouco mais longas, com resistência, para trabalhar todas as fibras de uma vez. Não fica trabalhando só as brancas, tá bom? Ou melhor, as fibras grandes, né? Que eu falei, no, médias e pequenas. Não, é fibra grande como um todo. É só que se você trabalhar com séries altas, você vai trabalhar a grande e a média já, só que não com grandes cargas. Então ele vai responder tão bem quanto e sem se lesionar. O perigo maior é lesionar. 70% dos alunos de academia são lesionados. Eles não falam, mas são. Até professores são lesionados, já na faculdade. Se a gente se lesiona porque o professor manda, fala assim, não, você quer nota, você tem que fazer. Você não pode, ele não pergunta você pode fazer, ele fala, você tem que fazer. Então, às vezes um aluno recém-formado chega e fala, você tem que fazer porque na faculdade falaram para você que tem que fazer. Não é assim que funciona. Ele é um aluno, entendeu? Então ele é um aluno, um cliente. Então você não pode forçar a fazer coisas que ele não consegue fazer. E você obviamente consegue ver o que ele não consegue fazer. Então a dica é essa. Faça umas repetições médias com cargas razoáveis, né? Com cargas razoáveis. Não use aquele negócio de carga máxima, isso aí não se usa mais. Então, aliás, eu já não uso há mais de 20 anos. Então aí vem a prática de você ver que já está um pouco pesado, já está começando a diminuir a repetição, as últimas, pronto, já pesou. Então já tá bom. Então vamos dizer que você tenha colocado 3,15 e o cara chega na última e faz 3,12. Perfeito, tá bom. A última pesou, ele não conseguiu fazer 15. Tá ótimo. Ah, cansou. Não tem problema, é para cansar. Entendeu? Agora, se a pessoa, você vê que ela é muito fragilizada, você não pode fazer um treino padrão. Também tem isso. Ah, é 3,15, é 3,15 para todo mundo. Meu, para. Você precisa ter o olhar. É por isso que eu falo, hoje em dia eu não ouço mais falar em avaliação física, mas vai.
você vai ter que fazer no olhômetro, na prática do olhômetro. Então você vê que o cara é muito frágil, você vai perceber na hora dos movimentos. Porque não vai ter muita coordenação, não vai ter muita força. Então você reduz. Deixa o cara fazer menos. Tá bom? Não força a barra. Só porque tá escrito 3 de 15, você tem que fazer 3 de 15. Não. Isso quando a gente põe na ficha 3 de 15, não quer dizer que você tem que fazer 3 de 15. Pode fazer 3 de 10, 3 de 11, 3 de 12. Diminui o peso, se for o caso, para ele aumentar a repetição. Tá bom? Não siga, não seja assim muito Caxias na hora de você montar o treino. Eu até hoje, com os avançados, eu sou assim. Eu monto, coloco, mas às vezes nem sempre eles conseguem ter esse rendimento que eu achei que ia ter. Não, reduz. Simples. Ou reduz o peso, né? Para ele chegar na série. Ou deixa a série do jeito que está. Ela só não pode cair muito. Entendeu? Porque senão aí é porque tá a carga pesada. Isso tá assim, bem evidente. Então, para os iniciantes, é assim aconselhável dar uma série média, certo? Com pouca carga. E aí você vai vendo. Se tiver muito pesada, às vezes eu já dei para iniciante na academia uma série de cada um. Ah, mas o treino é rápido. Não tem problema. Eu tô primeiro adaptando ele na coordenação. Você bota ele no supino livre, a não ser que você bote na máquina, aí beleza, dá para você fazer 2, 3 até. Mas se você vai dar treinamentos em aparelhos livres, como um supino, ele não vai retinho, ele vai tudo assim, tudo torto, um braço vai primeiro que o outro. É normal. Deixa ele porque ele está se adaptando à coordenação. Então a coordenação atrapalha muito com a força. Assim que ele coordenar, ele já vai começar a sentir muito leve. É a hora de você colocar peso, às vezes em uma semana, às vezes em 3 dias. Meu, já na segunda aula o cara já tá fazendo supino legal, aí você já bota um pouquinho mais de peso. É assim. E o aluno também. Ele vê aquela dificuldade, aquela descoordenação, tranquilo, não tem problema. Você vai lá e corrige, mas ele vai pegar. Te garanto que em uma semana já tá certinho, aí já tá na hora de começar a botar carga. Entendeu? Então não é assim tão sistemático. Não, só porque eu pus 3 de 15 com esse peso vai ser até o final. Não. É por isso que você precisa prestar atenção no aluno. Não é para ficar batendo papinho, não. É para ficar prestando atenção nos iniciantes. Tá? Então, como eu disse, é fácil. Tudo bem, é fácil, mas tem esses cuidados. Porque você não quer um aluno lesionado. E nem o aluno quer se lesionar. Bom, iniciante 2, prática. Iniciante 2, prática, é o seguinte. Você tá naquele iniciante que, como eu te disse, que treinou, parou e agora tá voltando. Bom, como que eu daria um treino? Já eu falei para vocês, é mais específico. O que seria específico? Específico seria você dar treinos com músculos grandes e pequenos, tudo junto. É o que eu falei, que era, vamos fazer o basicão, vai. Segunda-feira é para as mulheres perna, né? Um pouco de perna, glúteo, panturrilha, o que interessa. Panturrilha não interessa tanto, né? Mas glúteo, perna, sim. E a parte superior delas, pega ela como um todo. Não fica dando ombro, costa aberta. Costa aberta, meu, você não pode dar pra mulher costa aberta, porque ele pega o músculo, o que a gente chama as grandes dorsais. Ela vai ficar de costa larga. E a maioria das mulheres, a não ser que ela queira, mas a maioria das mulheres não querem. Então, o que que você. O que eu aconselho você dar pra mulher em relação às costas? Puxada fechada, fechada, fechada. Qualquer tipo de movimento fechado. Então, o fechado, o que ele vai trabalhar? Os romboides, que são os músculos da parte posterior, e não vai trabalhar muito o redondo, muito pouco. Então, vai trabalhar mais os redondos. Então, quer dizer, vai ser uma costa marcada, porém pequena, não vai ser grande. Então, para a mulher, é aconselhável pegar só puxada fechada. Para homem, ao contrário, puxada aberta. Então, quando você vai dar costa para ele, tem que ser aberta.
Ah, eu quero fazer bastante ombro porque eu quero ficar com o ombro largo. Tá, beleza. Só que quem deixa o ombro largo são as costas. As dorsais que separam os ombros e você fica de ombro largo. Não os ombros. Os ombros é só isso aqui, ó. O deltoide é só isso aqui. Então, o que realmente deixa as costas largas é as dorsais. Então, pule nele. Entendeu? Puxada nele. Remada, aí você escolhe. Bom, esses são os dois parâmetros entre masculino e feminino. Bom, a parte de perna para mulher e para homem já também. Tenta dar o basicão, não coloca muita carga e não precisa de nenhuma proteção. Por exemplo, o cinturão para lombar, até mesmo para empurrar, né, para dentro. As faixas não são joelheiras, são faixas que se bota no joelho para proteger, mas isso é do intermediário em diante. O iniciante não precisa porque não vai ter grande carga, certo? Bom, continuando com o iniciante 2, vamos lá. Por que eu digo tudo isso, essa preparação, antes de começar a trabalhar com cargas altas? Porque a articulação ela fica para trás. Você treina a massa muscular dele e a articulação fica para trás. Aí a hora que ele exagera na carga, sem você estar por perto, sem o professor estar por perto, acontece muito com o homem, para querer competir com o colega, aí danifica o ombro, joelho, cotovelo, pulso. Todas as articulações são danificadas. Não vai sentir nada naquele momento, vai sentir aquela pressão, mas nem vai ligar. Vai achar que não é nada e vai continuar até chegar a lesão. Então, o que a gente precisa frear os iniciantes que estão voltando e os iniciantes especialmente é a carga, excesso de peso. Vai machucar, aí ele para de treinar porque está machucado, aí pode ser que ele nem volte. Ou se ele voltar, pior, você vai ter que ter mais cuidado com ele. Então, quer dizer, para evitar todos esses problemas, é assim que se começa. Eu garanto que vai ser muito melhor. Pensar, mas só isso acabou? Eu falei, acabou. Ah, eu posso fazer mais um pouco? Não. Deixa para fazer isso um pouco mais para frente, talvez daqui uma semana, daqui duas, daqui três, daqui um mês. Eu vou avaliar isso. O quanto você, o quanto você aguenta, tá bom? Então eu não vou alongar muito isso. E a parte intermediária eu termino assim. A parte de CrossFit, vamos falar de CrossFit uma rápido. Do mesmo jeito, é a mesma coisa. Ah, Maurício, mas qual a diferença? O treino é tão diferente. É sim. Mas o fundamento é o mesmo. Para quem é iniciante, exercícios leves, usa o peso do corpo, mas não para barra, que o cara não vai conseguir nem fazer uma. Não para pular caixote, ele não tem tanta impulsão assim por iniciante 1. Então seria interessante vocês darem o que eu diria, um treinamento mais light, uma escada, um cone, até uma corda, mas com tempos reduzidos, para não lesionar. Porque aí é o excesso de repetição. Aí o problema é o excesso de repetição. Então, não é tanto a carga, mas o excesso. Então, vocês precisam dar uma reduzida no CrossFit, seja ele qual for, tá? Eu tô falando do CrossFit porque eles lesiona demais. O CrossFit se lesiona, tem muita gente que se lesiona. Bom, aí vem a parte de CrossFit do iniciante 2 que parou e está voltando de novo. Esse iniciante, esse já pode fazer uma coisa mais específica, mas também reduzida. Ah, vai fazer uma barra? Pode fazer. Vai pular caixa? Vai levantar o pneu? Toma cuidado. Não faz rodar a academia inteira. Manda ele dar umas 2, 3 voltas e para. Aí já troca. Entendeu? Então vocês precisam ter um treinamento direcionado para esse iniciante 2 no CrossFit. Então fica a dica.
É, cuidado com os dois. Que os dois temos que ter um pouquinho de cuidado, apesar da gente não ter, eu falei para vocês no começar, mas você não precisa se preocupar com isso. Não, mas em termos, né? Porque a carga também pode atrapalhar, ok? Bom, o intermediário eu vou falar na próxima quarta-feira. E para quem gostou, inscreva-se, pergunte, faça comentários. Se você quiser algum assunto sobre, é só me perguntar que eu vou esclarecer. Obrigado pela participação e, e comente, faça e compartilhe com quem você acha que possa ter interesse. Agradeço.